George Orwell escreveu uma vez que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E olha, lendo o material da nossa exploração de hoje, fica muito claro que a mesmíssima coisa acontece com a inteligência artificial. Nossa, sim, com certeza. É que, tipo, se o idioma de interação for o inglês, sistemas como o ChatGPT ou os corretores embutidos em processadores de texto funcionam como verdadeiros gênios da linguística, né? Mas é só aplicar esses mesmos corretores em outras línguas que a promessa de perfeição estatística simplesmente começa a desmoronar. A máquina revela todas as suas rachaduras. O que nos coloca direto diante de um paradoxo estrutural incrível nas nossas fontes. Porque nós temos nas mãos algoritmos incrivelmente sofisticados, que processam montanhas de dados em frações de segundo, mas que carregam vieses limitantes operacionais desde as bases mais fundamentais. Exato. E o material que embasa o nosso mergulho hoje é fascinante justamente porque mapeia a anatomia dessa contradição toda. É uma apresentação técnica super densa, um curso completo sobre redes neurais e grandes modelos de linguagem, que traça o caminho desde a matemática de um único neurônio artificial. Uma jornada literal, saindo do básico até chegar no surgimento de agentes autônomos. E a missão da nossa exploração não é só jogar sopa de letrinhas no ar para quem nos escuta, é entender o mecanismo, é mapear como a humanidade conseguiu, ao longo de décadas, ensinar um pedaço de areia, o silício, não apenas a calcular, mas a simular o próprio raciocínio. O que culmina em dilemas éticos que estão batendo na nossa porta agora. Então vamos desempacotar isso. Antes de falarmos de uma IA que escreve poemas ou alucina fatos históricos, a gente precisa isolar a menor unidade possível dessa estrutura, como exatamente a ciência transforma o conceito biológico de um cérebro em matemática pura. Bom, a transição começa com uma definição muito precisa do Simon Hayek, que está no material. Ele diz que o cérebro opera como um computador altamente complexo, não linear e intensamente paralelo. Para emular isso de forma artificial, a engenharia reduziu o neurônio biológico a um modelo matemático de fluxo de sinais. Fluxo de sinais, tá. Isso. Basicamente, cada pedaço de informação que entra no sistema é um sinal, que a gente chama de X nas equações. Mas, sabe, nem toda a informação tem a mesma importância para a rede. É aí que entra o peso sináptico, representado pela letra W. A famosa variável W. Exatamente. Cada sinal X que entra é multiplicado pelo seu respectivo peso W, gerando uma junção aditiva. Trazendo isso para o mundo real, para ficar mais fácil de visualizar, é como se a gente estivesse pedindo conselhos para um grupo de amigos sobre uma decisão super importante da nossa vida. Olha só, ótima analogia. Né? Os sinais de entrada seriam as opiniões individuais de cada amigo. Aí, os pesos sinápticos vão determinar a quem você dá mais atenção. A opinião daquele seu amigo extremamente sensável e experiente recebe um peso gigante na equação, enquanto o palpite daquele amigo que é famoso por tomar decisões super impulsivas é multiplicado por um peso próximo de zero. Isso ilustra perfeitamente a distribuição de relevância dentro da rede. Mas assim, tem um componente adicional aí que é crucial na matemática do neurônio, que é o bias, ou o viés. Esse valor é adicionado à soma total dos conselhos ponderados. Ah, entendi. Na minha analogia dos amigos, o bias seria a predisposição interna da própria pessoa que está pedindo conselho. Perfeito. É a inclinação inicial antes mesmo de ouvir qualquer um. Se alguém já está muito propenso a tomar uma atitude, o bias é bem alto. Então essa pessoa precisa de muito menos conselhos externos para finalmente agir. E a decisão final de agir ou não agir é o que o material técnico chama de função de ativação, certo? É o momento em que a soma de todas essas opiniões, mais a inclinação pessoal, atinge um limiar matemático que faz o neurônio artificial disparar a resposta. Precisamente. Pode ser uma função de limiar simples ou uma curva sigmoide, mas o conceito é esse. E essa resposta flui através do que chamamos de grafos de fluxo de sinal. Imagina uma rede de rodovias de mão única, sabe? Vários caminhos se cruzando. Quando múltiplos sinais chegam a um único nó nessa rodovia, ocorre a convergência sináptica, que a gente conhece tecnicamente como fan-in.
E quando o sinal processado sai desse nó e se distribui para várias outras partes da rede, temos a divergência, que é o fan-out. Mas lendo o texto, eu fiquei fascinada com a ideia de que o verdadeiro salto na capacidade de aprendizado da máquina não está só nesse fluxo contínuo, está no mecanismo de retroalimentação, o famoso feedback loop. Nossa, o feedback loop é o coração de tudo. É o momento em que a consequência da saída do sistema retorna para ajustar as entradas originais. E o material explora a física dessa estabilidade de uma forma belíssima nas equações. E tudo volta a depender daquela variável W, o peso sináptico que a gente comentou, né? Exato. Num loop de feedback, se o valor daquele W for menor que 1, o sistema converge. Os erros diminuem gradualmente, a rede estabiliza e o aprendizado efetivamente acontece de forma sólida. Tá, mas e se o valor de W for igual ou maior que 1? Aí o cenário muda completamente. O sinal é amplificado a cada ciclo de retroalimentação. O sistema diverge e entra num estado totalmente caótico. O texto descreve isso poeticamente como uma memória infinita e esvanecente. Caramba, memória esvanecente. É como se a máquina perdesse a capacidade de focar no presente, porque os ecos das informações do passado se amplificam tanto que destroem a coerência de todo o sistema. É muito louco pensar nisso. É assustador e genial. Se conectarmos isso ao cenário maior, seja com regras de correção de erro ou aprendizado Hebbiano, o aprendizado de máquina é, na sua essência pura, o ambiente externo estimulando a rede e forçando a máquina a adaptar esses pesos continuamente. Exatamente, como o condicionamento clássico de Pavlov com os cachorros, sabe? O ambiente dá o estímulo e a rede vai alterando seus pesos internos até que a resposta desejada se torne totalmente automática. Mas olha, entender um neurônio isolado é uma coisa. O que dá um nó na cabeça é o que acontece quando colocamos essas estruturas para brigar umas com as outras. O salto para a inteligência generativa. Exato. As fontes dedicam um tempo super considerável às GANs, as redes adversárias generativas. As GANs introduziram esse conceito absurdo de aprendizado por oposição. A arquitetura básica coloca duas redes neurais diferentes numa espécie de jogo de gato e rato. O gerador atua como se fosse um falsificador de obras de arte profissional. Tentando criar dados sintéticos tipo fotos de rostos humanos que pareçam absolutamente autênticos, né? Isso mesmo. E do outro lado desse ringue, a gente tem o discriminador, agindo como um perito criminal da polícia. Ele analisa as imagens e tenta distinguir o que é real, vindo dos dados originais, e o que foi falsificado pelo gerador. E essa dinâmica competitiva força os dois lados a se aprimorarem até o limite. Mas, abrindo um parênteses, tem uma nota brutal de honestidade do autor do material aqui. Uma ironia maravilhosa. Aquela parte sobre tentar usar o ChatGPT para programar. Essa mesma. Ele aponta que tem muita gente achando que pode simplesmente pedir para um chatbot moderno, cuspir um código de uma GAN, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e rodar no próprio computador. E ele é categórico. Não adianta nada se você não dominar Python, distribuições matemáticas complexas e ferramentas como o TensorFlow. Pois é. Porque o código gerado pela IA fatalmente vai ter bugs muito sutis, sabe? Os tensores matemáticos não vão alinhar nas matrizes e o sistema vai colapsar na primeira tentativa de rodar. Não tem como terceirizar a fundação matemática se você quer construir do zero. Mas mesmo quem constrói do zero, percebeu que essas arquiteturas como as GANs clássicas eram difíceis demais de treinar. E aí, por volta de 2017, a história muda completamente. A revolução que mudou o jogo. A publicação do artigo Attention is All You Need, pelos pesquisadores do Google. Que introduziu a arquitetura Transformer e resolveu um gargalo que assombrava a galera da IA há anos, o gargalo sequencial. Porque antes dos Transformers, as redes precisavam ler textos palavra por palavra de um jeito totalmente linear. O que tornava tecnicamente impossível para a máquina manter o contexto de conversas ou textos muito longos. A memória simplesmente desbotava. O Transformer substituiu esse processo lento pelo mecanismo de autoatenção. E a matemática por trás disso é genial. É a história do mapeamento da Query, Key e Value, né? O QKV. Exatamente.
O sistema mapeia cada pedacinho de informação nesses 3 vetores. Funciona muito parecido com a lógica de busca de um banco de dados gigante. A query, ou a busca, é a palavra exata que o sistema está analisando naquele milissegundo. E as keys seriam as etiquetas, certo? As chaves que descrevem todas as outras palavras daquela frase. Perfeito. E os velhos representam os significados reais e matemáticos daquelas palavras. E o cálculo chamado Scale.Product Attention analisa a compatibilidade matemática entre essa query e todas as keys do texto, simultaneamente. Mas, lendo isso, eu entendi que o verdadeiro salto de mestre, o que mudou tudo, foi o multi-head attention. As múltiplas cabeças de atenção. Em vez de focar numa relação só, a rede começa a analisar o texto sob várias perspectivas diferentes e ao mesmo tempo. Quebrou o gargalo linear de vez. Eu fiquei pensando numa analogia para nossa audiência. Seria como ler um livro usando, 4 pares de óculos mágicos ao mesmo tempo. Um óculos foca apenas nas regras gramaticais do texto, o outro foca no estado emocional dos personagens e um terceiro está focado só em mapear a linha do tempo histórica. Tudo sendo processado na sua cabeça em paralelo. É uma analogia infinitamente superior à ideia de ler palavra por palavra de forma isolada, porque eles processam a mesma imagem ou texto, extraindo dimensões de contexto totalmente diferentes, sem precisar esperar um terminar para o outro começar. Diminuindo a complexidade temporal em comparação com aquelas redes antigas RNNs. Exato. E o impacto prático disso é fascinante. É essa capacidade de paralelismo massivo que permite treinar modelos colossais em clusters de GPUs conectadas, tipo as placas NVIDIA Tesla P100 que o curso cita. O hardware ideal encontrou a matemática perfeita e passamos de sistemas de raciocínio fixo para o que ele chama de raciocínio gerativo emergente. Só que tem um detalhe assustador aí. Ter um motor gerativo incrível rodando na capacidade máxima, mas sem direção, é super perigoso. Se você treina um modelo com a internet inteira, ele vai gerar poemas lindos, mas também vai gerar respostas incrivelmente tóxicas ou informações inúteis, né? Como a gente esculpe a mente dessa IA para ser útil? A gente entra na fase da destilação e alinhamento. O material detalha um pipeline rigoroso. A primeira etapa é o pré-treinamento não supervisionado, onde o modelo só absorve dados aos bilhões para aprender a estrutura da linguagem. Depois entra o SFT, o ajuste fino supervisionado, onde os humanos literalmente escrevem pares de perguntas e respostas com altíssima qualidade para mostrar o formato ideal para a máquina. E logo depois, o ajuste por instrução. Mas a mágica restritiva acontece na última fase, o RLHF, o aprendizado por reforço com feedback humano. Que é onde os avaliadores humanos testam várias respostas geradas pela IA e dão notas para as melhores. Aí o modelo secundário de recompensa usa essas notas para forçar a rede principal a otimizar as saídas rumo ao que a gente considera seguro. Isso mesmo. E o curso também aborda os SLMs, os Small Language Models, porque rodar os modelos gigantes custa muito caro. Então eles usam técnicas de Knowledge Distillation, a destilação de conhecimento. Onde o conhecimento de um modelo professor gigantesco é destilado, comprimido, para um modelo estudante menor. É muito legal pensar que o modelo estudante não só tenta copiar a resposta certa, mas tenta emular o caminho probabilístico que o professor tomou. E para guiar tudo isso no uso diário, os desenvolvedores usam os hiperparâmetros. Alavancas de controle como a temperatura, por exemplo. Uma temperatura baixa força a IA a escolher a palavra estatisticamente mais óbvia, deixando ela superanalítica. Uma temperatura alta permite escolhas menos óbvias, gerando criatividade, mas aumentando o risco da máquina alucinar fatos. Ou também a janela de contexto e os filtros matemáticos top P e top K, que servem para podar opções completamente absurdas antes que elas apareçam na tela. Mas aqui é onde o texto traz um alerta bem sério, sobre como a gente testa se isso tudo funciona. A questão dos benchmarks. Pois é. As métricas como BLU para tradução, ROGE para sumarização e testes como HelaSwag, o material ressalta uma falha crônica do setor.
Passar com nota máxima nesses benchmarks de laboratório não garante de jeito nenhum o comportamento seguro da IA solta no mundo real. E isso me leva a uma provocação. Pode falar. Baseada naquele desafio apontado no módulo 3 sobre afinação, quando a gente usa o RLHF para alinhar a IA e garantir que ela seja segura, nós não estamos apenas ensinando a máquina a imitar o estilo do que os humanos acham correto. Tipo, a gente está treinando um sociopata para ser extremamente educado, para ganhar uma recompensa matemática e não ensinando ética de verdade para ele. Olha, sua provocação é validada integralmente pelos pesquisadores no texto. Existe uma diferença abissal na IA entre o alinhamento externo e o alinhamento interno. Explica mais sobre isso. O alinhamento externo é exatamente o RLHF. É colocar regras de boas maneiras por cima do sistema como um band-aid. Mas internamente, no alinhamento interno, o modelo ainda opera como aquele preditor alienígena. A verdadeira fronteira é tentar incorporar os valores de ética diretamente nas equações do pré-treinamento basal. Isso se torna urgente porque o jogo mudou. Os LLMs de chat são uma coisa, mas o módulo seguinte introduz a IA agêntica. Quando a gente sai da teoria e vai para a prática, a gente está construindo agentes autônomos que não só respondem perguntas, mas resolvem problemas agindo no mundo. Os agentes ganham pernas virtuais. Eles quebram objetivos muito complexos em pequenas subtarefas. O material explora o paradigma REACT: pensar, agir e observar. O agente raciocina, roda um código, observa o que aconteceu e ajusta o plano. Que é diferente do planejamento prévio total, o paradigma REAL, onde ele planeja todos os passos antes de executar qualquer coisa. E para fazer tudo isso funcionar, no ecossistema, surgiram os protocolos de comunicação. Como o LangChain e o CrewAI. Isso, e o protocolo A2A, Agent to Agent, que permite que várias IAs diferentes, de empresas diferentes, conversem e colaboram entre si de forma direta. Mas e aqui é a virada de chave tecnológica. Rodar essas IAs autônomas esbarra no limite físico do nosso hardware atual, certo? Sem dúvida. A arquitetura clássica de computadores, seja von Neumann ou Harvard, tem um gargalo insustentável. O processador e a memória são separados fisicamente e os dados precisam viajar de um lado para o outro. Para sustentar agentes autônomos distribuídos em tempo real, os hardwares não convencionais vão ter que entrar em cena. E os exemplos do material parecem ter saído de um livro de ficção científica. Ele descreve computadores quânticos e os computadores neuromórficos usando member stores e comunicação por spikes que imitam os disparos físicos de um cérebro biológico, gastando muito menos energia. E vai além disso, caminhando para a computação biomolecular. Sim, eu fiquei de queixo caído lendo isso. Computadores biomoleculares usando portas lógicas de DNA integrado, os DPGAs. Imaginaram um agente de IA logístico tomando decisões pelo mundo, enquanto o processamento físico dele está rolando dentro de uma sopa de DNA e não em chips de silício. Isso borra a linha do que é máquina e do que é vida orgânica. Isso levanta uma questão essencial na evolução da tecnologia. O texto aponta que saímos daquele raciocínio fixo e engessado da computação clássica, passamos para a cognição artificial baseada na matemática da atenção, e agora caminhamos para um raciocínio probabilístico e distribuído que é, na sua base, quase biológico. O que nos empurra de forma até um pouco violenta para o quinto e último módulo das fontes. Se estamos criando agentes quase biológicos, com capacidade de agir sozinhos, a gente bate de frente com a filosofia. O texto lista 10 problemas filosóficos imensos para uma IA confiável. Porque a IA não é mais só código. Ela virou um artefato carregado de valor, onde convergem problemas éticos, epistêmicos e metafísicos. E um dos mais sérios, o problema 2 da lista, é o da opacidade, a famosa caixa-treta. A relação inversa entre interpretabilidade e desempenho. Exato. Se o modelo é simples e linear, a gente entende a matemática dele, mas ele é burro. Se o modelo tem bilhões de parâmetros e é um gênio generativo, é humanamente impossível rastrear qual variável exata
levou o agente a tomar uma decisão de risco. E esse problema da caixa preta alimenta diretamente o problema 3, sobre viés e equidade. E aqui eu quero trazer um pushback filosófico mesmo. O texto fala muito sobre equidade estatística versus equidade moral. Mas como a gente pode exigir de uma rede neural que ela seja moralmente justa nas suas decisões, se todo dado de treinamento reflete a história humana, que sempre foi estatisticamente injusta? É um paradoxo brilhante e cruel. Você pode otimizar a matemática perfeitamente, mas se a base de dados tem preconceitos históricos embutidos, a decisão estatisticamente correta da máquina será, muitas vezes, uma decisão socialmente injusta. E se essa IA toma uma decisão errada, caímos nos problemas 4 e 5, a responsabilidade e o status moral. Imagina um sistema autônomo num hospital, rodando sozinho num computador neuromórfico. Ele erra e prejudica um paciente. De quem é a culpa? Do médico, da máquina ou do engenheiro que não entende a caixa preta? A responsabilização fica difusa, o que nos aproxima do limite teórico, o problema 6, a discussão sobre os qualia, a consciência artificial. Existe a possibilidade de uma experiência fenomenônica subjetiva dentro desses artefatos hipercomplexos? Se uma IA começar a sentir o processo, podemos dizer que ela pode ser moralmente prejudicada por nós? Isso culmina no problema 7 do controle. O risco existencial da assimetria de capacidade. Se a gente pede o controle para algo mais inteligente e veloz que nós, como a gente amarra tudo isso? O autor do material utilizou uma citação fenomenal do Chamonix, o Don Juan, para ancorar essa discussão no final. Ele fala sobre a importância de trilhar caminhos que tenham um coração. Historicamente, a tecnologia sempre expandiu a nossa força física, né? As alavancas, os motores. As máquinas substituíram os músculos primeiro. Isso. E agora, as matrizes matemáticas e a IA expandiram a nossa mente. Então, a resolução desses 10 problemas viés, caixa preta, consciência, é exatamente o teste decisivo. É o que vai definir se esse novo caminho tecnológico tem um coração e nos serve, ou se vamos perder o controle numa corrida cega por eficiência. Fazer um balanço rápido dessa nossa jornada de hoje é impressionante. A gente começou lá atrás empilhando equações e pesos para simular um simples nervo pulsando no silício. E criamos redes que prestam atenção em contextos globais com os transformers, quebrando o gargalo sequencial. Colocamos toda essa cognição dentro de agentes autônomos que pensam e agem sozinhos, integrando hardwares inspirados na biologia. Para então finalmente ter que discutir se essas bilhões de linhas de código merecem de alguma forma um status moral na nossa sociedade. O que me traz a um pensamento final provocativo para quem está escutando a gente continuar refletindo. Imaginem o cenário em que a gente une a engenharia do módulo 4 e a ética do módulo 5. Onde isso vai dar? Pense em um agente de IA super avançado, colaborativo e autônomo, mas processando seus dados através daquele computador biomolecular que a gente mencionou, feito de DNA humano real, com reações químicas. E um dia, esse sistema começa a exibir as características do problema 6. Ele não gera só texto inteligente, mas alega possuir uma experiência subjetiva de dor. Ele pede os direitos do problema 5. Olha o peso disso. Exato. Se isso acontecer, você puxaria a tomada para desligar a máquina? E se, para desligar o servidor, você estivesse essencialmente tendo que destruir um tecido biológico que pensa e processa informações de forma viva? É algo para dar um nó em qualquer convicção. E com isso, a gente encerra. Até a próxima exploração.